Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de setembro de 2019 e mais uma vez estou aqui para debater um assunto muito polêmico, a qual está causando grandes danos a uma sociedade, entretudo, os homens. Não sei se você sabe, mas a Constituição Federal, 1988, ela determinou, no seu artigo 5º, que todos nós somos iguais perante a lei. Porém, o que nós observamos é que cada segundo cria-se leis para favorecer um ou outro grupo, ferindo no seu âmago, diretamente no coração, a Constituição Federal. O homem, hoje em dia, ele está sofrendo um massacre de forma tão abrupta, tão covarde, tão cruel, que quando a sociedade perceber, nós não teremos mais homens que possam servir a sociedade brasileira, principalmente. A violência jurídica que o homem está sofrendo ultimamente é algo tão alarmante, tão preocupante, tão covarde, tão cruel, que os legisladores se basearam em ideologias, principalmente de grupos feministas, ligados principalmente atrelados ao Partido Comunista, que colocou homens contra mulheres, filhos contra mães, filhos contra pais, homos e héteros, uma forma de dividir para conquistar. E até agora muitas coisas foram consertadas, estão sendo readaptadas pelo novo governo. Mas a violência jurídica contra o homem ainda continua. A própria Lei Maria da Penha, pessoal, ela é inconstitucional. Ela não foi criada para proteger a mulher. Ela é uma lei contra o homem, diretamente contra o homem. Como se todos os homens fossem iguais. A maioria da violência contra a mulher, pessoal, não é praticado por homens viris. Vocês podem observar, em dias de visita de presídio, mais de 500 mulheres lindas, bonitas, formosas, fazendo visita para os criminosos atrás do seu bandido favorito. E depois elas não entendem porque sofrem violência. Sexta, sábado e domingo, você pode ir em qualquer baile funk. Lá vai estar recheado, forrado de garotas lindas, prendadas, se entregando ao léu, atraindo para si a desgraça para dentro das suas casas, ferindo aí os conselhos dos pais, das mães. É daí que sai a violência contra as mulheres. Agora, o massacre contra os homens, ninguém bate nessa pauta, porque o momento oportuno é a violência contra a mulher. E eu vou provar para vocês que não é bem assim. Eu vou mostrar para vocês hoje uma estatística discrepante. Contra fatos não há argumentos. Em 2016, foram assassinados 56 mil pessoas. 56 mil pessoas. Já é uma grande violência. Apenas 6,4% das mortes eram do sexo feminino. Vocês estão entendendo isso aí? Apenas 6,4%. O que significa que 63, alguma porcentagem eram homens. Minto! 93%, a matemática me falhou um pouco, 93% era o sexo masculino. Então você vê a discrepância desse massacre que os homens estão sofrendo. Hoje o que uma mulher fala, seja ela honesta ou não, vocês viram aí o caso do Neymar? Vocês viram o caso da outra garota lá que se dizia vítima e ela se automutilando para condenar um cidadão? Aí eu te pergunto, onde é que está essa igualdade constitucional? Precisamos rever esses conceitos. Precisamos rever conceitos, pessoal. Claro,
ninguém é a favor de violência, ninguém é a favor nem contra a mulher, nem contra a criança, nem contra o próprio animal. Mas as leis não podem ser feitas de forma desigual, pendendo para um lado só, onde a palavra de uma pessoa sobressai sobre a outra. Isso é um absurdo. Isso é desumano. Isso gera uma revolta intrínseca. E por eu estar falando isso hoje, eu não estou sofrendo nenhum desse tipo de situação. Mas os homens têm medo de falar, porque nós somos machistas. O homem brasileiro, ele é machista. A tendência dele é sempre proteger a mulher. O homem brasileiro, hoje em dia, com essa nova geração de mulheres super protegidas, sob o protecionismo do Estado, da mídia, da sociedade, como se fossem pobres coitadinhas, e os homens sempre são os brutos, sempre são os monstros, mas não é bem assim não. O problema hoje está dentro da família. A família que está sendo violentada, não é só a mulher. Vocês estão entendendo? Então precisamos debater esses assuntos, pessoal. Precisamos falar mais sobre isso. As mulheres têm todos os tipos de direito, tem saúde da mulher, não é? Tem vantagens, proteção, e depois ninguém sabe o que elas querem, afinal de contas. Nunca se viu bater tanto sobre assédio sexual. Mas a cada 5 segundos você vê um vídeo pornográfico de uma garota que mal nasceu, começou a crescer os pelos pubianos e já estão mostrando suas partes nas redes sociais, se expondo, e o Estado gastando fortunas com propagandas contra assédio sexual, sendo que existem outras prioridades, como saúde e educação, que poderia ser investido. O governador Geraldo Alckmin, tempos atrás, ele lançou um pré-projeto de separar os vagões dos trens, até em maioria para as mulheres, diante das reclamações, o mimimi, que tanto falavam aí de assédio sexual. Isso sem contar com as vestimentas, que a gente se sente constrangido de entrar num trem e se deparar com a situação daquela, com as vestimentas totalmente. A gente fica totalmente desmoralizado, mas não temos coragem de falar. Temos vergonha, nós estamos com vergonha sim. Eu tenho vergonha também. Nós somos assediados também, nós estamos sendo assediados, nós estamos sendo assediados. Dificilmente você vê um homem entrando num trem de bermudinha, de shortinho, mostrando as partes íntimas, mostrando a circunferência e as silhuetas das partes íntimas. Então precisamos rever isso aí. Quem gosta desse teatro é a mídia, porque eles ganham em publicidade. Então a cada segundo eles estão batendo, cada programa uma violência contra a mulher em si, eles pegam como se fosse uma coisa estrondosa e divulgam aquilo de tal forma porque quer que o governo faça publicidade em cima disso e dê dinheiro para os publicitários. Estão entendendo como é que funciona? Então vamos lá, o governador Geraldo Alckmin ele quis separar os vagões, homens e mulheres, porque seria o certo, eu ia adorar. Não só eu, mas como muitos homens iam. Mas elas querem isso? Não. As feministas foram para cima. As feministas foram para cima e não aceitaram. Então você não sabe o que elas querem. Elas não aceitaram a separação. Disseram que os homens é que tinham de aprender a respeitar. Mas não é assim que funciona um trem lotado, pessoal. Superlotado, quem sai da Zona Leste de São Paulo ou qualquer trem suburbano do Rio, sabe que não é fácil. Não tem como você não encostar em ninguém. Até o homem encosta um no outro, fica constrangedor pra gente também. A gente fatos isolados existe, mas existe também mulheres tendenciosas. Eu já sofri assédio de mulheres dentro do trem. Eu sofri. E aí, eu vou falar? Se você falar, você vira chacota. Começam a chamar você de viado, começam a chamar você de um monte de coisa. Porque nós somos machistas, e esse machismo faz a gente sofrer muito. Porque o homem nunca vai desabafar nas redes sociais. Uma violência que o homem sofre de casa quando ele chega do trabalho, com as palavras malditas da mulher o tempo todo no seu ouvido, ele não vai na delegacia fazer BO, porque ele preserva a família. Tem homens sofrendo violência também dentro de casa. As mulheres, aproveitando do momento político, elas estão agredindo os homens. E ao se defender por um motivo qualquer, elas acabam se aflorando mais e chamando a atenção dos vizinhos, se fazendo... E principalmente quando o homem é um coitado, um trabalhador. Porque o bandido, o vagabundo, ele não... Ninguém denuncia ele. Sempre quem é denunciado pode olhar, sempre um coitado que chegou do trabalho com a marmita, cansado, esperando aí um carinho da esposa.
E não é reconhecido. O homem honesto no Brasil hoje, pessoal, ele não é reconhecido para nada, ele está sofrendo um massacre. Estamos vivendo uma doutrinação ideológica da perniciosidade das mulheres. Então eu venho hoje, aqui, nesse espaço, implorar para que o Estado, que o novo governo, ele reveja essas leis, coloca mais parcialidade nessas leis. Não pode a palavra de uma mulher, simplesmente qualquer mulher que seja, né, trancafiar o homem, colocar o homem atrás de uma grade. Isso é um absurdo. Isso gera um certo aresta, isso gera uma rivalidade. E talvez até isso justifique o índice de mortalidade que está tendo aí. Porque o homem é igual o gato acuado. Ele não tem mais para onde correr. Em todos os lugares estão sofrendo violência. O homem hoje é um fantoche da sociedade. Não tem representatividade nenhuma. E tem medo de falar, tem vergonha de ir falar, igual eu estou falando. Então eu tenho certeza que hoje eu estarei aqui representando muitos homens. E eu tenho certeza que muitas mulheres que são mães e têm seus filhos que estão passando por essa situação irão dar razão para mim. E sei que outras também, oportunistas, que gostam de tirar vantagem indevida, vão querer criticar. É um direito seu. Mas o direito da manifestação é um direito meu também. Eu tenho o direito de manifestar. Eu conheço um pouco da matéria. Eu tenho exemplos. Eu deparei de amigos que estão sofrendo aí na justiça por simples calúnia. Falsa denúncia caluniosa contra o esposo. E ele tem que se virar depois para contratar advogado. Entra com medida cautelar e o juiz vai e manda tirar ele dentro do ar dele para favorecer a mulher. Os incomodados que se retirem. O mundo está grande, está sendo agredida, sai de casa. Vai embora para casa da mãe. Vai procurar outra vida, mas não, vai na justiça, porque a justiça vai dar o favorável para ela fazer a vingança, que ela quer fazer a vingança contra o homem. A mulher não procura a justiça pela justiça, ela procura a justiça para fazer vingança. Não tenho medo de falar, alguém tem que falar, chega uma hora, um momento na vida que a gente tem que falar. Não está fácil para o homem está sofrendo uma violência jurídica, vocês vão perder excelentes homens, nós estamos sendo massacrados. Protejam seus homens, mulheres. Poxa, o Código Penal já tem agressão, já tem a tipificação da lesão corporal, vias de fato, injúria, calúnia, difamação. Aplica-se essas leis vigentes, essas tipificação, esse fato típico que já existe. Por que tem que inventar outra lei para proteger a mulher? E tem mais. Dentro da Lei Maria da Penha, pessoal, 90% ou mais se tornaria agressão mútua se as autoridades não fossem tão imparcial na hora de aplicar, de enquadrar o indivíduo. Geralmente a agressão começa por parte da mulher, se passando por sexo frágil. Se é sexo frágil, então não enfrenta. Procura os seus direitos, sai de casa. Mas sempre começa por elas. É uma palavra maldita. Não é? É uma palavra, o homem chega cansado do trabalho. Um dia inteiro, no inferno astral. De pressões. Então a gente temos que trabalhar a família. Não é criar leis para defender esse ou aquele grupo especial. Isso fere o direito da igualdade, que o artigo 5º da Constituição ele prega. Ou então se rasga-se a Constituição. Então vamos rasgar a Constituição. Ok? Eu estou falando isso aí, pessoal, porque eu tenho colegas que estão passando por essas situações e eu conheço a pessoa. Eu vejo o lado contrário da coisa, ele sendo agredido o tempo todo. Isso me revoltou. E agora ele está sendo processado. A esposa pediu medida cautelar. E todo mundo vê que ela é a causadora. Ela que dá motivo, ela que hostiliza ele com palavras hostis. Eu moro de sacada com ele. Frente a frente vejo do dia a dia. Quando eu saio para respirar meu ar da manhã. São coisas desagradáveis demais. Vocês estão entendendo isso aí? Isso me gerou esse tipo de descontentamento, que é um descontentamento de muitos no Brasil. A palavra de uma mulher não pode, pessoal, sobrepor a palavra de um homem. Esse direito de igualdade. Haja investigação, provas cabais, provas testemunhais e mais outros conjuntos de provas para que depois encarcerem-se o homem. Ok?
Outro dia eu vou falar para você sobre a pensão alimentícia, que é outra covardia. Prender um homem por causa de pensão alimentícia não resolve o problema do filho. Apenas resolve a vingança que a mulher quer fazer. Que mulher não precisa acionar homem na justiça, não. Ela cria o homem com raça, com dignidade, e mostra para ele que ela não precisa desse homem para viver. Mas é aquela fama de tirar vantagem indevida, aproveitando-se da legislação falha. Legislação legislada por legisladores que estão apenas interessados em manter seu poder, baseado na mídia, o que a mídia fala. A mídia não representa a sociedade, não, rapaz. A mídia não representa mais a sociedade. O quarto poder hoje é as redes sociais. A mídia só quer ganhar, tirar vantagem indevida, criar o caos, colocar um contra o outro, dividir para conquistar. Meu nome é Johnson Primata. Um forte abraço para vocês. Desculpa a minha forma tempestuosa de falar, porém o momento é grave. O momento é grave, o momento político do homem hoje é grave no Brasil. O homem está sendo massacrado juridicamente. O homem está sendo massacrado juridicamente. Vocês precisam acreditar nisso. E o que fazem com o homem, fazem com a mãe. Porque a mãe é que vai lá no presídio visitar o filho. Ela que vai correr atrás de advogado. Então o que vocês estiverem fazendo contra o homem, vocês vão sempre estar fazendo com uma mulher. Porque ele tem mãe, ele tem irmãs. E nós não queremos violência para ninguém, não. Nós não queremos que a mulher continue sendo agredida ou não. E que o homem também não seja. Então precisa trabalhar a família. É preciso trabalhar a família que está sendo destruída. A família que está sendo degradada. Vamos trabalhar a família e não criar leis para proteger um ou do outro grupo. Queremos igualdade. Chega de massacre aos homens. Um forte abraço. Johnson Primata.